E aí, meu camarada, beleza? Mais um videozinho aqui no canal. Vou trazer para você aqui agora uma explicação didática a respeito do último vídeo publicado no canal aí, tá? A respeito da automação do elevador veicular que eu fiz aqui na loja, beleza? Para você que assistiu o vídeo anterior, eu mostrei para você que eu fiz uma automação, um elevador veicular, que ele tem movimentação através de alavanca. Eu fiz uma conversão para funcionamento elétrico e acionamento através de botões, beleza? Isso daí é uma modernização, vamos dizer assim, para poder simplificar e facilitar o funcionamento do elevador e impedir de que ele tenha um travamento das alavancas e fazendo com que isso, o elevador fique travado em funcionamento e ele não bata no topo, quebrando aí as peças do rolamento, como aconteceu aqui comigo 2 vezes, beleza? O meu elevador, ele funcionava através de alavanca, sendo que essa alavanca, ela é funcionamento mecânico, através de pinos e buchas e hastes, sendo que com esse funcionamento ele acabou travando a chave de comutação e ele emperrou e acabou batendo no topo e quebrou os rolamentos. Eu tive que fazer manutenção no elevador por 2 vezes por causa disso. Para evitar esse tipo de problema, eu fiz uma automação colocando ele para funcionamento elétrico, utilizando alguns itens elétricos, né, que são os comutadores de contato, botões de pressionamento e fiação elétrica, utilizando aí a rede principal de energia, ok? Nesse vídeo agora eu vou explicar para você aqui no quadro, de forma didática, desenhada, esquema técnico, para você entender como funciona, tá? Como fazer essa ligação e, caso você tenha interesse, poder aí ter uma instrução para você fazer essa ligação também no seu elevador aí, beleza? Então, ó, cola comigo nesse vídeo, hein? Vem! Você que assistiu o vídeo anterior, eu expliquei, né, como é que faz a automação, como é que eu fiz a automação de funcionamento mecânico para funcionamento elétrico no elevador, tá? Muita gente me mandou mensagem pedindo para mim desenhar esse esquema técnico, ok? E nesse vídeo agora eu vou fazer aqui no quadro o desenho do esquema técnico. Bacana? Então, vamos lá. É o seguinte, para você fazer essa automação, você vai comprar alguns itens que eu já expliquei no vídeo anterior. Vou falar aqui muito rápido, tá? Que são os comutadores. Vocês vão escolher aí os comutadores que sejam linha trifásica, alimentação 220, ok? A maioria dos motores elétricos, eles são funcionamento trifásico 220, tá? Eles recebem 3 linhas de fase da rede elétrica. E não importa aí qual é a capacidade do motor elétrico que você utiliza no seu elevador. Ele pode ser de 1 HP, 1,5, 2, 3,5, 4, 5, isso não faz diferença. O funcionamento base é sempre o mesmo, tá? E isso não interfere aí em questão de qual a potência de funcionamento de trabalho que o seu motor elétrico tenha, ok? Como eu tinha explicado também anterior, o motor elétrico, ele tem a possibilidade que você consegue inverter a rotação de funcionamento dele, tá? Você consegue colocar ele para girar para a esquerda ou girar para a direita, fazendo inversão de 2 fases de polaridade de entrada do motor elétrico, ok? Então eu vou desenhar aqui a entrada, vou desenhar aqui como é que você faz para poder montar esse esquema elétrico e a forma de ligação dos fios juntamente com os botões de acionamento e tudo mais. Bacana? Uma coisa que eu recomendo para você é o seguinte: utilize equipamentos, né? Utilize esses itens para poder fazer essa ligação sempre em 220. Por que 220? Você utilizar um equipamento que funciona em 220, você vai estar trabalhando com uma carga de eletricidade de 200 na fase de 220, porém com uma carga de corrente mais baixa, tá? O 220 ele funciona com uma carga de amperagem mais baixa em relação a um funcionamento de um equipamento em 110, que funciona numa carga de amperagem um pouco mais alta. Faz com que você utilize bitolas de fios maiores para poder fazer uma instalação elétrica em 110. Você fazendo uma instalação elétrica em 220, você tem a possibilidade de reduzir o teu custo de instalação, o seu custo de cabeamento, utilizando uma bitola de fio um pouco menor. Se você fosse utilizar
toda ela, a ligação em base em 110, você teria que usar pelo menos um cabeamento de 6 milímetros. Como você vai estar usando ele em ligação 220, a tensão de corrente, como ela é menor de trabalho, né, ele puxa menos amperagem de funcionamento, automaticamente você pode reduzir aí a sua bitola de fio para 4 milímetros, que vai atender tranquilamente o seu funcionamento do motor. Bacana? Então vamos lá para o quadro. Motor elétrico. O motor elétrico ele tem 3 linhas de entrada, tá? Então você vai utilizar obrigatoriamente essas 3 linhas de entrada. Qualquer fase dessas 3 linhas, se tiver faltando, o motor ele não vai funcionar e não vai fazer a rotação. Então você tem que ligar as 3 fases. Aqui no quadro eu vou representar essas 3 fases como esses 3 quadrados aqui, tá? Vou desenhar aqui 3 quadrados. Cada um deles corresponde à linha 1, linha 2 e linha 3 do seu motor elétrico, ok? São 3 linhas de entrada no seu motor elétrico, tá? Deixando ele aqui de lado, você vai utilizar agora o comutador de entrada. O comutador de entrada tem que ser trifásico. Por que tem que ser comutador trifásico? Porque o seu motor é trifásico. Então você tem que ter no seu comutador também a passagem de 3 entradas de fio para você fazer o interrompimento dessa passagem. Então eu vou desenhar aqui na parte de baixo 2 comutadores. Por que 2 comutadores? Porque um você vai utilizar ele para a direita e o outro você vai utilizar ele para a esquerda, ok? Toda vez que você acionar o botão, você vai acionar o esquerdo, o motor vai girar para a esquerda. Acionando o outro botão, você vai atracar o comutador da direita e o motor vai rodar para a direita, ok? Você vai puxar as 3 linhas de fase do seu relógio. Vou colocar aqui embaixo aqui o quadradinho R do relógio. O relógio, ele tem a fase 1, fase 2 e fase 3, ok? Puxa 3 cabos, fase 1, fase 2 e fase 3. No seu comutador, você também tem 3 entradas. 1, 2, 3. E 3 saídas. 1, 2, 3. No outro também a mesma coisa. 3 entradas e 3 saídas. Na lateral de cada comutador, ele tem uma entrada, 2 entradas que correspondem à bobina. Deixa eu desenhar aqui o símbolo de bobina, que é um símbolo de espiral. Não vai aparecer uma espiral porque a ponta da pilota é grossa. Então você tem aqui a bobina, as 3 linhas de entrada, as 3 linhas de saída, ok? Bobina direita, bobina esquerda. Comutador direito, comutador esquerdo, que você vai determinar a ligação lá em cima. Fazendo a ligação agora de alimentação de energia nas entradas de cada comutador. Você vai entrar com fase 1, 2, 3 em um comutador e fase 1, 2, 3 no outro comutador. Você vai pegar a primeira fase, vai ligar ele na fase 3, ok? Vai pegar a segunda entrada, vai ligar ele na fase 2, ok? Vai pegar a terceira entrada, vai ligar ele na fase 1. Entendeu por aí? Bacana. Você já ligou a sua fase na primeira entrada do seu comutador. Como que eu vou fazer agora na entrada do segundo comutador? Eu vou fazer uma ponte. Vou pegar a linha 1. Veja que você tem que colocar igual. Linha 1 está na terceira fase. Então você vai pegar aqui a linha 1, vai passar ele e vai ligar na terceira fase. Essa voltinha aqui é que uma indicação técnica de que o fio ele passa por cima do outro cabeamento, tá? Ele não cruza, ele passa por cima. Por isso que tem esse símbolo de voltinha. E você vai ligar ele na linha fase 3. Voltando aqui, fase 3, ele vem, emenda na linha de entrada 1 do comutador, continua e entra na entrada 1 do comutador. Linha 2, mesmo processo, você vai fazer a ligação na linha 2. Então você tem primeiro comutador, linha 2, fase 2, linha 2, fase 2.
terceira entrada, mesmo procedimento. Você vai emendar ele e colocar ele na fase 1. Tem que ser igual, para ele não bater a inversão na parte de cima. A inversão de ligação é feita na parte de cima, na saída e não na entrada, ok? Recapitulando novamente, linha de alimentação, o seu disjuntor, lá na caixa do relógio, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3, você vai colocar na entrada 1 do primeiro comutador e entrada 1 do segundo comutador. Fase 2, entrada 2 do comutador, do outro comutador, entrada 2. Fase 1, linha de entrada 3, primeira linha de entrada, terceira linha de entrada. Fase 1, entrada 3 e 3. Fase 2, entrada 2 e 2. Fase 3, entrada 1 e 1. Beleza? Eu liguei invertido o primeiro e o terceiro para facilitar o desenho somente. Você tem que sempre prestar atenção na forma de ligação. A fase que você colocar na entrada do primeiro computador, ela tem que ser igual no segundo computador. Fase 1, entrada 1, 2, 3. Fase 1, 2, 3. Segundo computador, entrada 1, 2, 3. Fase 1, 2, 3. Você já fez a ligação de alimentação de entrada do seu computador, ok? Agora, ligação das bobinas de atracamento. Como você vai fazer? Você vai pegar a primeira entrada de cada um deles, tá? Primeira entrada da bobina de atracamento. Vai ligar ele na fase 1. Os dois na fase 1. Um fio de entrada de bobina. Você vai ligar ele na fase 1 do primeiro, na fase 2, na fase 1 do segundo. Fio paralelo, ok? Vai sobrar agora a segunda entrada da bobina, para você fechar o circuito de atracamento. Nessa entrada agora, você vai vir com um botão de acionamento. Vai ligar a entrada no botão de acionamento do primeiro. Botão de acionamento vai entrar no segundo. Aqui. Você já tem a passagem do interruptor. Interruptor igual aquele de toque de campainha. Pressionou, ele funciona. Soltou, ele desarma. Ok? Botão de acionamento. Você vai pegar o primeiro comutador. Vai ligar essa fase do botão na segunda fase da sua rede elétrica. Você vai vir aqui. Segunda fase na rede elétrica. Quando você pressionar o botão de funcionamento, a fase 1 já está entrando. Você vai acionar a fase 2, a bobina ela vai atracar e o comutador vai deixar vai abrir a passagem de energia para as 3 saídas de cima. Ok? Segundo comutador, você vai ligar esse fio agora na fase 3. Vai vir aqui, ó, na fase 3. Por que ligando em fase diferente? Justamente para você ter alimentação de bobina do primeiro usando fases diferentes, não usando a mesma fase. Fase 1, fase 2 para atracar o primeiro, fase 1, fase 2 para atracar o segundo. Você vai colocar ele separado, ok? Vai colocar aqui. Comutador direito, entrada de bobina, fase 1, saída de bobina, fase 2. Comutador esquerdo, saída de bobina, fase 1, entrada de bobina, fase 3. Já está pronto a ligação de funcionamento dos seus comutadores. Se eu vier no botão e pressionar, ele vai atracar um comutador, o outro não vai funcionar. Eu vou soltar esse botão, vou pressionar o outro botão, ele vai atracar esse comutador e o outro não vai funcionar. Funcionamento independente. Bacana? Agora vamos para a ligação em cima. Lembra que eu falei com você?
que o motor elétrico ele funciona para a direita e para você funcionar ele para a esquerda, você tem que mudar duas fases de posição. Vou pegar aqui, comutador da direita, saída 1, vou ligar ele direto na linha 1, saída 2, vou ligar ele na saída 2, saída 3, vou ligar ele na linha 3 do motor. Quando eu vier no botão e pressionar, ele vai atracar, vai deixar a linha da sua rede principal passar pelo comutador, alimentando as 3 entradas, o motor vai girar para a direita, ok? Inversão agora. Você vai pegar agora o segundo comutador, vai pegar a primeira saída e vai ligar junto da primeira saída do primeiro comutador. Saída 1 junto com saída 1 na linha 1, ok? Linha 2 do segundo comutador, lembra que o primeiro está como linha 1, linha 2, linha 3, saída 1, 2, 3 na sua sequência correta. Agora eu vou fazer a inversão da polaridade. Linha 2 de saída, eu vou ligar ela na linha 3, ok? Linha 3 de saída, vou ligar ela na linha 2. Bacana? Quando vier no botão da esquerda e pressionar para ligar, a linha de alimentação vai dar passagem pelo comutador, vai entrar a primeira fase na primeira linha do motor, a segunda linha do motor vai receber a terceira fase e a terceira linha vai receber a segunda fase. Isso vai fazer com que o motor gire ao contrário, gire para a esquerda. Bacana, né? Então, toda vez que eu pressionar o botão de acionamento da direita, ele vai dar linha 1, 2 e 3, motor vai girar para a direita. Quando eu acionar o comutador da esquerda, ele vai inverter linha 2 e 3, passando a linha 3 para 2, linha 2 para 1 e o motor vai girar para a esquerda. Beleza? Desenho bem explicadinho, tá? Tá aqui desenhado para você conseguir dar pausa no vídeo e fazer esta cópia, tá? E você conseguir montar e fazer aí a sua ligação de comutador no seu elevador veicular e você vai passar a funcioná-lo, a acionar através de pressão de botão. O importante é que você sempre utilize esses botões, modelos desse de acionamento de campainha. Por quê? Ele, para funcionar, você precisa pressionar o botão e manter pressionado. Você vai dar a passagem de carga para fechar o circuito da bobina. E assim, todo o conjunto de circuito vai entrar em funcionamento e o motor vai girar, ok? Quando você soltar esse botão, automaticamente você interrompe o circuito da bobina e o comutador para de funcionar automaticamente. Também o motor vai parar de girar, ok? Não esqueça que você tem que utilizar um disjuntor na sua linha principal de alimentação, ok? Não precisa colocar disjuntor na saída, mas sim disjuntor na linha principal, tá? Agora, vai surgir alguém que vai perguntar e vai dizer: se eu pressionar os dois botões juntos, o que que acontece? Claro que você não vai funcionar. Ou você quer que ele gire para a direita ou gire para a esquerda. Se você acionar as duas rotações ao mesmo tempo, o motor vai fechar curto, porque você está entrando com fases no motor com inversão. Então, automaticamente, o circuito vai bater curto nas linhas de entrada do motor e vai desarmar o teu disjuntor, ok? Então, obviamente, só falando para um desencargo de consciência, você não vai acionar os dois botões ao mesmo tempo, tá? Fica bem frisado. Não aciona os dois botões ao mesmo tempo. Aciona o esquerdo
para rodar para a esquerda, direito para rodar para a direita, obviamente. Beleza? Então tá aí um videozinho bem rapidinho explicando como é que faz essa ligação, ok? Muita gente me pediu, tá aí desenhado e explicado, tá ok? Mais pra frente vou trazer outros vídeos, tá? Tô demorando um pouco para fazer vídeo porque tá meio enrolado a situação, mas a gente vai tentar desenrolar e trazer aí explicações técnicas para vocês fazerem aí, caso vocês tenham interesse e necessidade de também fazer no equipamento de vocês aí. Beleza? Um grande abraço e ó, até a próxima.